Agora é a vez do povo. Um programa da Frente Brasil Popular na sua. Aqui você vê o que não vê nas outras TVs. A bancada parlamentar da Frente Brasil Popular é formada por deputados e senadores do PT, PSB e PCdoB. Nessa bancada estão representadas todas as regiões do país. São lideranças do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Esta bancada que vocês viram foi a mais assídua. Mais de 90% de comparecimento em média. Essa bancada foi a mais combativa. Nota 10 em todas as avaliações dos trabalhadores. Essa bancada apresentou 4.700 emendas e conseguiu aprovar 1.198. Demonstrando que ela é capaz de negociar, que ela é capaz de organizar o trabalho e que ela é capaz de dar ao Lula o respaldo que ele precisa no parlamento para executar o programa da Frente Brasil Popular. Os parlamentares da Frente receberam nota 10 do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que representa mais de 500 sindicatos de trabalhadores. Isso aconteceu porque a bancada da Frente liderou as grandes votações. Unindo-se a outros setores progressistas, conseguiu defender bravamente os interesses populares, derrotando inúmeras vezes a maioria conservadora. A bancada da Frente Brasil Popular demonstrou na Constituinte sempre a maior combatividade na defesa das posições políticas mais progressistas. Mas orientou-se sempre também pelo objetivo de unir o maior número possível de parlamentares em torno dessas posições. Daí as significativas vitórias que conseguimos. Frequentemente, nós, que éramos minoria, nos transformávamos em maioria. E é isso que faremos aqui no parlamento, no ano que vem, com Lula, presidente da República. A bancada da Frente tem 32 parlamentares, mas você não imagina como essa bancada é capaz de crescer. Por causa de sua firmeza, de sua enorme capacidade de trabalho, sua assiduidade e capacidade de negociação, essa bancada já tem uma história brilhante. Os parlamentares da Frente Brasil Popular são integrados às lutas do povo, foram eleitos pelos movimentos de massa desse país, souberam articular-se na Constituinte e comandaram as suas conquistas. Hoje, mantendo esta coerência, uniram-se em torno da candidatura do maior líder popular desse país, Luiz Inácio Lula da Silva, e ajudaram a elaborar um programa de governo que trará o crescimento econômico e servirá ao interesse da maioria do povo brasileiro. Veja o que diz Lula, que foi um dos líderes destacados da bancada na Constituinte. Que nós não vamos governar apenas com 32 parlamentares, nós pretendemos governar com o Congresso Nacional, com oposição e com situação. Porque nós vamos saber fazer política. Nós vamos ter esses mesmos parlamentares que durante o funcionamento da Constituinte demonstraram uma competência extraordinária, apresentando o maior número possível de emendas, discutindo, tendo a maior permanência aqui na Constituinte, a maior presença, é esses deputados que vão ajudar para que a gente tenha uma força muito grande no Congresso Nacional. Essa bancada de parlamentares, que hoje é de apenas 32 e que tem apoio de outros companheiros de outros partidos políticos, essa bancada já deu demonstração de competência política na Constituinte, já deu demonstração de competência política na discussão do orçamento da União e vai dar muito mais demonstração de competência na articulação que vai garantir que nós tenhamos um governo tranquilo nos primeiros 12 meses até as eleições de novembro de 1990. Lula arrasta multidões no interior de São Paulo. Foi um grande sucesso a viagem de Lula por importantes cidades do interior paulista. Em Araraquara, o entusiasmo da população foi tanto que Lula teve de fazer um comício de improviso. Em Bauru, Lula foi surpreendido por 2.000 pessoas à sua espera no aeroporto. São José do Rio Preto, um grande comício. Milhares de pessoas lotaram a Praça Central e apoiaram a candidatura de Lula. Você acabou de assistir mais um programa da Frente Brasil Popular.
Estou na sede do PCN Brasília. Não aceitamos propinas, negociatas ou cargos públicos, mas sim o aligamento da BR-364 até Cruzeiro do Sul, asfaltamento para o Pacífico através da Assis Brasil e a Zona Franca de Rio Branco. Se for para o bem do povo, felicidade geral da nação, o caminho é este. Antônio Pedreira para presidente da República. Meus amigos, Deus e eu aqui sabemos quanto nos custou chegar até onde chegamos. Nasci na Bahia, vim para o Rio de Janeiro, morar na Ilha do Governador. Hoje eu sou um presidenciável, ameaçado por todos aqueles que querem que o Brasil continue na situação que está. Ameaçado de punição, ameaçado de sequestro, ameaçado de morte, ameaçado e vilipendiado pelos inimigos da pátria. Caçaram a minha palavra no rádio por 6 dias. Caçaram por 2 dias a minha palavra na televisão. Querem caçar agora meu mandato de candidato. Querem impedir que eu continue a dizer a verdade. Querem impedir que eu saia por aí pregando administração honesta e decente. Querem impedir que eu, o candidato ao povo brasileiro, fique sem voz. Querem, inclusive, amigos, que eu renuncie ao direito de falar. Mas podem caçar a minha palavra na televisão, mas não caçarão jamais a minha determinação cívica de servir a esse povo, a causa que eu jurei seguir. Jurei a meus pais, a minha família, defender os humildes, o homem da raça negra, o evangélico, os coitados. Na opção entre o rico e o pobre, eu fico com o pobre. Quero dizer a vocês que sou um defensor inconteste da livre iniciativa, defendo o Estado como um todo, defendo o meu país, mas o que não posso aceitar é as provocações, ameaças e mais ameaças, de cassações, de subterfúgios. Em síntese, companheiros, estão querendo tirar do processo político o homem que pode vir a ser o presidente do povo brasileiro. E eu tenho certeza que com seu apoio nós chegaremos lá. E se Deus quiser, com o homem da raça negra e com o homem de Deus, nós vamos liquidar essa fatura já no primeiro turno. E eu conto com vocês. Em casa, eram várias opções de voto, cada um num candidato. Através do diálogo, eu consegui que todos votem em Pedreira. É o candidato da nossa, verdadeiro candidato da nossa raça. Vamos votar no Pedreira. Estamos com Pedreira. Pedreira! Pedreira! Vamos votar! Não é fácil resolver problemas deste país, mesmo minorando-os dentro do marco do capitalismo. Você imagine transformar essa sociedade numa sociedade mais justa, quando o privilégio é a marca determinante dela. Nós estamos dando todas as vantagens para que se produzam cada vez mais saldos comerciais que viabilizem pagamentos também cada vez maiores dos juros da dívida externa. O país está sendo incapaz de retomar o seu crescimento porque está exportando capital e precisa de capital para retomar esse processo de desenvolvimento. Nós precisamos suspender essa sangria. Não é suspender como alguns imaginam, olha, isso é impagável e eu não vou pagar. Não, não tem nada disso. Nós não vamos pagar da forma que aí está. Queremos negociar. Esse país não pode romper as suas relações com o mundo. Nós queremos até ampliar as nossas relações com o mundo. Só que queremos uma nova ordem econômica. Nós queremos com um novo sistema financeiro, não espoliador. Nós queremos também uma nova ordem econômica em que as trocas não sejam de exploração. Nós queremos discutir na ONU a possibilidade de que a dívida seja uma questão internacionalizada, junto com a discussão de uma nova ordem econômica, de um novo sistema financeiro que está na ordem do dia. Nós temos, a nível da história, países que já fizeram essa revolução, que já criaram uma sociedade em que os que produzem se beneficiam da riqueza que produzem. Essas sociedades são chamadas socialistas. Nós estamos lutando para construir no Brasil isso. Queremos com democracia, mas queremos claramente dizer que neste país poderemos ter uma sociedade diferente, uma sociedade em que os homens e as mulheres possam viver com dignidade. Nós
queríamos dizer que é necessário construirmos uma nova alternativa, que temos que construir o novo caminho para a sociedade brasileira, e caminho se faz ao caminhar. Não estou em busca de vitória moral. Não tenho nessa campanha ideal olímpico. Eu estou disputando. Brizola sempre pensa no povo. Como governador do Rio Grande do Sul, Brizola realizou a primeira distribuição de terra aos camponeses. Brizola começou dando exemplo. Doou mais de 40% de uma das propriedades de sua família para o homem do campo. No banhado do colégio, no Rio Grande do Sul, Brizola realizou a primeira colonização agrária do Brasil. Isso aqui era um deserto, era um brejo de corticeira, vegetação, era capivara, cervo, peixes, cobra, tinha de tudo aqui. Este homem, naquela época, era um dos milhares de camponeses que lutavam por um pedaço de terra para trabalhar. O governador Brizola era o governador do estado, mandou ver quem era esse Epaminondas e que tipo de colônios existia acampado no banhado do colégio. Assim, voltou a Porto Alegre e comunicou ao senhor governador Brizola que eram agricultores de mão calejada, agricultores de fato. O primeiro passo para demarcar as terras foi dado pelo Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. Mapas foram elaborados para medir a área. A terra foi analisada e os próprios camponeses decidiram quem receberia cada lote. Foi construída uma cooperativa, a escola pública, estradas e toda a infraestrutura. Brizola, pessoalmente, entregou os títulos de propriedade. 27 anos depois, Brizola voltou ao banhado do colégio. Foi recebido com emoção por agricultores que transformaram a região numa das áreas mais produtivas do Rio Grande do Sul. Brizola acreditou no homem e na sua força de trabalho. Hoje eu estou equipado com 4 tratores diesel, tenho ceifadeira, ceifa-trilha, tenho reboques, graneleiros, estacionário, tem 2 plantadeiras, tem automóvel, tem caminhonete. Nós achamos que a reforma agrária brasileira deve ser feita à base da propriedade. Nós defendemos o direito de propriedade. Sabe por quê? Porque consideramos uma coisa tão boa que queremos para todos os brasileiros e não para apenas com uma minoria. O Brasil com Brizola, o candidato da esperança, vai ser a terra que sempre sonhamos. Justiça social e trabalho. O Brasil já escolheu o seu candidato. Brizola. Prévia eleitoral do jornal O Dia. No 10º encontro das religiões afro-brasileiras, o voto na urna deu Brizola com 51%. E o candidato dos poderosos chefões, só 3%. Quem conhece o Brizola, vota no Brizola. Brizola no Vale do Paraíba, em São Paulo. Em São José dos Campos, o candidato da esperança ouve as reivindicações de lideranças sindicais e reúne o povo num grande comício. Em Taubaté, Roseira e Aparecida do Norte, o povo sai às ruas para ver o seu candidato. Brizola também é o escolhido do povo nordestino. Em Mossoró, o mesmo carinho. Uma carreata percorre as ruas da cidade.
A emoção toma conta de todos no comício do Brizola. Campina Grande, a prova definitiva. Brizola é o candidato do povo, o candidato da esperança, o candidato da vitória. Brizola, o candidato da esperança, caminha junto com o seu povo. Atenção, emissoras, para o top de 11 segundos. Vem aí, um verdadeiro campeão de competência. Em rede nacional, apresentamos Pesquisa de Competência. Habitação, construção de casas populares. Maluf, 210.804 casas construídas. Todos os outros candidatos juntos, 43.559. Dados fornecidos pelos comitês. Moradias para o povo. Coab de Taipas, feita por Paulo Maluf como prefeito de São Paulo. Coabs de Itaquera, Guaianazes e Sapopemba, os maiores conjuntos habitacionais do Brasil, feitos por Paulo Maluf como governador de São Paulo. Se Maluf fez tudo isso por São Paulo, vai com certeza fazer muito mais pelo Brasil. Conjuntos habitacionais de São Paulo. Isto é competência. Eu tenho dito que este país precisa deixar de ser o país da especulação para ser o país da produção. Pois bem, tem que também ser o país da construção. O plantão da presidência informa. Maluf já visitou quase todas as cidades brasileiras durante essa campanha. E nos lugares por onde passou, sempre foi recebido com muito carinho. Milhares de brasileiros, do norte ao sul desse país, foram para as ruas dar seu apoio a Paulo Maluf e aplaudir seu plano de governo. Minas Gerais. Em todas as visitas, o mesmo sucesso. Na hora de escolher o presidente, os mineiros não guardam segredo e já mostraram que optaram por Maluf. Nós vamos estabelecer a Operação Casada, que é a operação aonde o agricultor saca o dinheiro e fica devendo uma parte da safra. Rio Grande do Sul. Maluf foi recebido com todas as honras da tradição gaúcha. Uma tradição que marca a luta desse povo. Um povo que já mostrou que quer preservar também o Brasil, votando em Paulo Maluf. O Maluf é um empresário inteligente, trabalhador e é um empresário de valor. É o único homem que tem para defender a situação do Brasil. Sergipe. Os nordestinos, esse povo trabalhador mais sofrido e muitas vezes esquecido pelo governo, também levou seu apoio a Maluf. Nas ruas, nos comícios, Maluf foi recebido com muita festa e com toda a hospitalidade que a gente do Nordeste tem. São Paulo, em todas as cidades, em todos os lugarejos deste que é um dos maiores centros industriais, culturais e econômicos do país, Maluf é recebido com festa e com a esperança de que ele pode mudar o Brasil. É que o povo de São Paulo já conhece Maluf. O sucesso dessa campanha e da simpatia do povo brasileiro por Maluf tem uma explicação simples. A competência, que faz com que Maluf tenha propostas claras e justas. Propostas que não favorecem apenas uma parcela da população. Nós fizemos mais casas que os outros 21 candidatos à presidência da República juntos. Informou o plantão da presidência. A grande virada continua. Em São Paulo, Maluf é o líder absoluto em todas as pesquisas. Na última realizada pelo jornal SBTV, ele ficou com 35,9% dos votos, quase 3 vezes mais que o segundo colocado. E o jornal Itatins consultou os moradores da Baixada Santista, Litoral e Vale do Ribeira. E Maluf ficou com 27,47% dos votos, mais que o dobro do segundo colocado. O povo de São Paulo não quer mais fazer experiência. Por isso, vota na competência. Deixe-me ajudar o Brasil. Deixe-me ajudar você. Maluf, presidente competente. Olha, gente, nessas eleições nós temos que resolver
Chega de adiar os problemas desse país que estão grandes demais. São muitos anos de abandono. Precisamos votar em quem já mostrou que sabe fazer. Você só fica escutando aí os outros dizerem que vão fazer. Mas quem fez? Só Paulo Maluf. Vamos dar um voto útil no dia 15. Um voto útil para o nosso futuro. Um voto útil para os nossos filhos. Um voto útil para o Brasil. Vamos votar no Maluf. O certo é mão na caneta e 11. Olha como é que faz. Brasil pra frente. Maluf, presidente. Honestidade, dignidade e competência. Votem no Eudes. Conheça seu programa de governo através do Partido Liberal Progressista. Eudes Matar, o último na cédula. Cidade do México após o terremoto? Parte das ruínas gregas? Nada disso. Apenas uma obra de Maluf. Uma obra-prima de incompetência e de descaso com o dinheiro público. São as famosas Casas de Gesso de Itapevi, município da Grande São Paulo. A senhora sabe quem foi que construiu essas casas que hoje estão caídas? Que foi Paulo Maluf, né? O que a senhora acha disso? Eu acho que foi um dinheiro desperdiçado, né? Podia fazer uma coisa bem feita que servia para tanta gente, né? Que precisa de casa para morar e jogou o dinheiro tudo fora, né? Muda Brasil, eu quero ver com força, com vontade, Mário Covas, ser o Brasil da verdade. Habitação, casa para o povo. Tudo isso é coisa séria, muito séria. Faltam 10 milhões de casas para os brasileiros. Mário Covas, presidente, vai promover um programa de construção de casas com características inovadoras. Vai usar novos materiais e novas técnicas que permitam construir mais depressa e mais barato. Usar peças pré-fabricadas para construir muitas casas ao mesmo tempo. Financiar lotes urbanizados e uma cesta básica de materiais para autoconstrução aos que ganham até 2 salários mínimos. Dar apoio jurídico às prefeituras para a regularização de terrenos daqueles que esperam por uma escritura definitiva. Aprovar os pedidos de Coabs que dormem nas gavetas da Caixa Econômica Federal e que somam 736 mil unidades. Com este conjunto de iniciativas, é perfeitamente possível. Sem resolver totalmente o problema, mas ainda assim dando uma resposta no limite das possibilidades, construir num período de 5 anos 5 milhões de habitações. Não de abrigos, não apenas de casas, mas de habitações. Isto é, locais em que a casa, as circunstâncias em que ela se coloca e a própria família possam viver com a dignidade necessária. Palavra de Mário Covas. Palavra de honra. Mário Covas tem autoridade para falar. Quando teve poder nas mãos, Mário Covas fez. Na Zona Leste havia um conjunto abandonado. O que fez Mário Covas? Covas, como foi um excelente prefeito, pegou todo o conjunto, terminou a construção, construiu ainda mais coisas que hoje nós estamos tendo condições de morar. Mário Covas promoveu a autoconstrução, como aqui no bairro Jaraguá. Não tinha condição de nós construir, né? Então ele nos ajudou, comprou o terreno, depois financiou o material, né? E nós juntamos e construímos. Mário Covas entregou em 3 anos 33 mil casas. Mais da metade do que todos os prefeitos anteriores. Mário Covas, na presidência, é o único que pode enfrentar essa tremenda inflação e essa tremenda crise econômica que castigam a vida dos brasileiros. E o seu trabalho na prefeitura é um bom exemplo sobre isso. Ele soube, como prefeito de São Paulo, cortar a corrupção. Durante 3 anos não houve nenhum escândalo em São Paulo. Cortar os desperdícios no gasto público, evitar dívidas, porque é um administrador responsável e, acima de tudo, dirigir o dinheiro público em benefício dos setores mais necessitados da população. E ele pode fazer isso porque sabe exercer autoridade, sabe ter competência e lucidez, sabe juntar a melhor equipe, ele tem a melhor equipe de todos os candidatos, sabe ser persistente, eu diria, até teimoso, quando se trata de beneficiar a população mais necessitada.
Eu voto em Mário Covas, porque Mário Covas foi o único candidato que chegou aqui no nosso bairro, prometeu 2 ruas asfaltadas, e quando ele saiu, ele deixou o nosso bairro completamente asfaltado, sem buraco, e foi o único candidato que andou conosco na lama, na chuva, para ver tudo que se passava aqui no bairro. E só com ele nós conseguimos isso. Quando mesmo ele deixando, né, terminando a sua gestão, ele ainda continua participando com a gente. Qualquer coisa que nós precisamos, nós temos Mário Covas. Então eu acho que como eu vou votar em Mário Covas, toda a minha família vai votar em Mário Covas. E eu acho que o povo, principalmente de Vila Cister, deve realmente votar em Mário Covas. Que tudo que nós temos, nós devemos a ele. Foi ele que deixou o nosso bairro do jeito que é. E é o único candidato do povão. É Covas! É Covas! É Covas! Santa Catarina recebe Mário Covas de braços abertos. Carreata dos Tucanos em Chapecó. O encontro de Mário Covas com o povo de Blumenau. Mário Covas e o grande comício de Joinville. Eu sou um homem que acredita que uma nação vive pela força de seu povo e pela participação do seu povo. E eu estou vindo para a festa antecipada da vitória em 15 de novembro, gente. Nossa força é o coração, Mário Covas. Nosso amor é verdadeiro, Mário Covas. Pela vida desse chão, pelo povo brasileiro. Vamos todos uma voz, Mário Covas. Nosso país mudar, Mário Covas. E mexer quem pensa em nós, e saberá nos liderar. Coragem pra vencer, muda Brasil, que eu quero ver. No dia do PMDB, festa para Ulisses no Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Bahia, Paraná, Minas Gerais. Ulisses 15, presidente. Dia do PMDB, dia da vitória, dia 31 de outubro de 1989. Esse dia entrou na história política do país. Todo o Brasil foi sonorizado por reuniões, carreatas, passeatas. Vestiu-se com o pavilhão rubro-negro de nossas bandeiras, cantou e dançou ao som do bote-fé no velhinho, coqueluche musical principalmente de nossas crianças. Muitos municípios fizeram 2, 3 ou mais manifestações. Foram além do pedido. Foi imenso sucesso, testemunhando a capacidade de mobilização nacional do PMDB. Foi um desafio. O PMDB o venceu. Só o PMDB poderia vencê-lo. Ao agradecer essa entusiástica e motivadora demonstração de força, peço que continuem em movimento até o dia 15 de novembro. Não ensarilhem as armas. Organizem-se para o dia da eleição. Estejam atentos à fiscalização. A fiscalização é absolutamente indispensável. Quando agora gravo essa conversa com vocês, ouço e vejo em Brasília o estouro de fogos, carros desfilam, a marchinha cantada por milhares de militantes. O PMDB está em marcha. Saiam da frente. Ninguém segura o PMDB. E ninguém mesmo segurou o entusiasmo da militância em Brasília. O pessoal assumiu as palavras de ordem de Ulisses e fez a festa com as cores e a alegria do PMDB. Ulisses é a força que vem com o povo, é o nosso guerreiro. A carreata de Ulisses ocupou as ruas de Brasília, levou a cada ponto da capital a força e a beleza da campanha de Ulisses. O
povo dançava nas ruas, agitava bandeiras, comemorava pra valer o dia do PMDB. Os índios também participaram da festa do PMDB e fizeram o V da vitória de Ulisses. O som nordestino alegrou mais ainda o dia do PMDB em Brasília. E a festa toda acabou à noite num comício onde falaram lideranças comunitárias do Distrito Federal. Em São Paulo, o dia foi do PMDB do começo ao fim. Em frente ao Teatro Municipal, os eleitores de Ulisses chegaram cedo e tomaram conta da praça. E as mulheres mostraram sua influência no partido. As crianças vieram em peso. Este garotinho, um autêntico bate-fã de Ulisses, veio trazer seu apoio. E uma grande passeata tomou por inteiro a rua direita mais movimentada de São Paulo. Bandeiras tremulando, gestos de vitória e uma inabalável confiança em Ulisses. Em Porto Alegre, os militantes do PMDB foram desde cedo para as ruas. Nas esquinas e sinais, eles levaram aos gaúchos as propostas do PMDB para colocar o Brasil de pé. No final da tarde, os PMDBistas tomaram a esquina Democrática, o cruzamento mais movimentado da capital gaúcha. A luta continua, vencerei na rua. No Rio de Janeiro, Largo da Carioca parou para ver, ouvir e dar passagem ao velhinho. À noite, os militantes da zona oeste do Rio puseram o bloco na rua. Eles vieram de Padre Miguel, Realengo, Marechal Hermes, Deodoro e Anchieta e ouviram com atenção o vice-governador do Rio, Francisco Amaral. Ele refrescou a memória dos que viveram na ditadura. Se hoje vivemos outros dias, devemos a competência, devemos a determinação, a crença de Ulisses Guimarães. Em Salvador, o dia do PMDB teve uma grande caminhada que começou na sede do partido no Campo Grande e teve a participação de mais de 10 mil pessoas. Veio gente de todos os bairros de Salvador para uma grande demonstração da força do PMDB. A multidão tomou a Avenida 7 de Setembro, a principal da capital baiana. O vice de Ulisses, Valdir Pires, também estava lá. Junto com ele, o governador da Bahia, Nilo Coelho. A caminhada atravessou o centro da cidade até a Praça Castro Alves, a Praça do Povo. E o povo baiano invadiu a praça para dizer que está com Ulisses. Não estava programado, mas o povo exigiu e Valdir Pires falou. Vamos continuar a sua luta e a sua missão, a de construir uma sociedade democrática nesse país. Nós vamos chegar em 15 de novembro ao segundo turno e depois nós vamos ganhar a eleição. Belo Horizonte mostra que os mineiros estão com Ulisses. No dia do PMDB, centenas de militantes saíram numa grande carreata do Diretório Regional do partido. As bandeiras pretas e vermelhas, um símbolo da militância no PMDB, invadiram as ruas. As mulheres mineiras associaram o tema da liberdade à candidatura de Ulisses. E foi uma grande festa. Nos ônibus, as pessoas paravam para saudar Ulisses e o PMDB. Em todos os cantos da capital mineira, o povo cantou junto às músicas da campanha de Ulisses. E o povo acompanhou, aplaudindo nas ruas a carreata vitoriosa do PMDB. Curitiba. O PMDB tomou conta do centro da cidade. Não tinha idade para entrar no cordão da alegria e garantir a virada na campanha de Ulisses. Foi uma festa só, mostrando a garra e a decisão da militância de Curitiba. A alegria entrou pela noite com a participação de artistas populares do Paraná. Goiás fez festa na capital e no interior para marcar o dia do PMDB. Em Goiânia, os militantes ocuparam a Praça do Bandeirante e os motoqueiros saíram pelas ruas com a bandeira de Ulisses. Em Formosa, os militantes do PMDB organizaram uma carreata no fim da tarde que teve apoio até de ultraleves. A carreata com dezenas de carros só terminou à noite.
Ulisses passou o dia em Goiás. Primeiro foi a Jataí, onde foi recebido por uma multidão no aeroporto. Depois houve uma carreata e comício no ginásio de esportes. Em Mineiros, nova carreata pelas principais ruas da cidade. Comício na praça e um discurso emocionado de Ulisses. Para presidente da República precisa um homem experiente, que já tenha dito, esse já passou por tantas dificuldades, e eu posso dizer que sim. Não diziam que eu era velho quando tinha que lutar contra a ditadura. Não diziam que eu era velho quando eu fui com o Teotônio Vilela abrir as portas das prisões dos torturados, dos pau-da-horas, e trazer de fora exilados que agora nos atacam. Mas não faz mal. Não faz mal. Já diz o ditado para nos consolar. O dia do benefício é a véspera do dia da ingratidão. Não faz mal. Mas conseguimos vencer. Cheguei para orgulho minha campanha das diretas, a campanha de Tancredo Neves. Olha, meus amigos, chequis, parei. Quem fez, fará. Eu quero que acompanhe a minha biografia com de outros que andam por aí, inclusive vários deles que mamaram na teta suja da ditadura e da corrupção. Dia 15, vote no 15. Ulisses, presidente. Ao agradecer essa entusiástica e motivadora demonstração de força, peço que continuem em movimento até o dia 15 de novembro. Não ensarilhem as armas. Organizem-se para o dia da eleição. Estejam atentos à fiscalização. A fiscalização é absolutamente indispensável. Quando agora gravo esta conversa com vocês, ouço e vejo em Brasília o estouro de fogos, carros desfilam, a marchinha cantada por milhares de militantes. O PMDB está em marcha. Saiam da frente. Ninguém segura o PMDB. Os mineiros estão com Ulisses. Nesta segunda-feira, Ulisses e Valdir foram ao sul de Minas. Em Sete Lagoas, o povo saiu às ruas para acompanhar a carreata dos candidatos do PMDB. Mais de 5.000 pessoas se reuniram no ginásio do Tênis Clube. O prefeito Sérgio Emílio entregou para Ulisses a medalha do mérito da cidade de Sete Lagoas. Depois, Ulisses percorreu outras cidades do sul de Minas. O povo acompanhou Ulisses nas caminhadas e nas carreatas. Em Barbacena, Barroso, Matozinhos e em São João del Rei. Em São João del Rei, Ulisses visitou o túmulo de Tancredo Neves e depois fez um comício para mais de 10.000 pessoas. Esse país precisa ter um chefe de Estado com coragem e excelência Já era quase noite quando Ulisses chegou em Baitendi. Mais de 5.000 pessoas se reuniram na Praça Monsenhor Marcos, onde Ulisses fez um comício relâmpago. Em Caxambu, o povo recebeu Ulisses e Valdir com festa. Mais de 10.000 pessoas se reuniram na praça para o comício do PMDB. Vamos chegar juntos para governar juntos para o Brasil. Que haja mais alegria, esperança, fé nos lares e nos corações, principalmente dos preteridos, dos oprimidos, dos desgraçados dessa grande nação. Meu abraço e até a vitória. Ulisses, 15, presidente. Para se votar num candidato a presidente, é preciso conhecer o seu passado. Minha história de luta contra a ditadura no Brasil e contra todas as opressões não cabe em 15 segundos. Pense nisso. Cabeira! Moreno é uma cidade de 28.000 habitantes em Pernambuco. Movidos pela vontade de construir um Brasil novo, os moradores de Moreno se enfeitaram e viajaram até Recife para dar o seu apoio a Collor. Na estação ferroviária, o povo demonstrou sua preocupação com a questão do transporte. Vê aí o transporte que nós temos, vê qual é o pobre que pode, segurado aí no salário mínimo. Eu acho que se Fernando Collor incentivar e construir ferrovias, vai resolver a vida de muita gente. Tem muita gente que deixa de trabalhar porque não pode pagar transporte caro. No trem colorido, tudo era festa e esperança. Collor significa os 5 itens que o brasileiro precisa: educação, desenvolvimento, saúde, salário justo e transporte. Minha gente, hoje mais de 50 milhões de pessoas usam o transporte coletivo nas nossas cidades e pagam caro por um serviço de péssima qualidade. Pagam um preço que cresce mais do que o salário, mais do que a inflação.
Em São Paulo, por exemplo, a prefeitura do PT simplesmente dobrou o preço das passagens de ônibus. Isto é um absurdo. É uma injustiça que nas grandes cidades o trabalhador tenha que gastar 1/3 do salário mínimo para ir e voltar do trabalho. E ainda, minha gente, gastar 4 a 5 horas do dia na condução. Comigo na presidência, vamos atacar o problema do transporte coletivo pelos dois lados. Baixar os custos e garantir a qualidade do serviço. Para baixar o custo do transporte, vamos aperfeiçoar e simplificar o Vale Transporte, que hoje só atende a 20% dos trabalhadores e não pode ser usado pelos desempregados e por quem não tem carteira assinada. O Vale Transporte terá que servir a todos, indistintamente. Vamos enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei regulamentando a concessão dos serviços de transporte urbano. Uma lei deixando claro as exigências de pontualidade, conforto, rapidez e segurança. O empresário que não cumprir a lei perde a concessão. Garantir um transporte bom e barato não é esmola nem favor. É um direito assegurado na Constituição que vamos cumprir. Porque agora, minha gente, chegou a nossa vez. Em Recife, como em todo lugar por onde passa, Collor recebeu do povo mais uma grande manifestação de apoio. Com muitas bandeiras e muita vibração, os pernambucanos confirmam: a esperança está com Collor. Temos que distribuir melhor a riqueza, temos que resolver os problemas das grandes cidades. O dinheiro para isso existe, minha gente. É necessário apenas que se dê boa aplicação. No governo Collor vai ser assim. Transporte é prioridade. Em 4 anos, serão investidos 5 bilhões de dólares para reconstruir 32 mil quilômetros de rodovias danificadas. No transporte coletivo urbano, serão aplicados 3,5 bilhões de dólares para garantir condução boa e barata para o povo. O Vale Transporte será aperfeiçoado e estendido também aos desempregados e trabalhadores sem carteira assinada. Um compromisso do governo Collor. Collor acha que o cidadão tem que ser mais forte do que o Estado. Collor apoia a livre iniciativa. Collor quer abrir a economia do Brasil para o mundo. E por isso tem gente que pensa que Collor é de direita. Mas também tem gente que acha que Collor é de esquerda. Porque Collor vai fazer a reforma agrária. Porque Collor defende a participação dos trabalhadores no lucro das empresas. Porque Collor vai acabar de vez com os marajás e governar para os mais pobres. Collor é isso. Collor é equilíbrio. Contra o caudilismo demagógico, contra o totalitarismo e a direita subsidiada, eu fico com o Fernando Collor de Mello. Mas eu não fico com o Fernando Collor de Mello só porque ele é contra esses 3 monstrengos. Eu fico com o Fernando Collor porque acho que ele é o candidato que representa a modernização do país. Eu voto no Collor porque ele é jovem e juventude para mim significa, além de tudo, renovação. Vamos lá, minha gente, é pra cima que se vota. Chegou a nossa vez, Collor! Juntos chegaremos lá, é no Brasil. Com a gente juntos chegaremos lá. Hoje eu estou com horror da politicagem. Vejam os jornais. Inflação atinge 37,62%. Você se lembra, meu amigo? Quando anunciaram o Plano Cruzado, a politicária disse que a inflação tinha acabado. Por que disseram isso? Porque estavam organizando o conto do fim da inflação. Sabem por quê? Porque estavam em vésperas de uma eleição que eles queriam ganhar de qualquer jeito. E quem saiu beneficiado? Ulisses Guimarães, eleito pelo PMDB, hoje candidato à presidência da República. Fernando Collor de Mello, eleito governador de Alagoas pelo PMDB, hoje candidato à presidência da República. Mário Covas, eleito senador com 8 milhões de votos pelo PMDB, hoje candidato à presidência da República. Fernando Lira, eleito deputado federal pelo PMDB, hoje candidato a vice-presidente à chapa do senhor Brizola. Todos eles, sem exceção, se beneficiaram do conto do Plano Cruzado.
Hoje se dizem da oposição. Hoje dizem que não tem nada a ver com isso. Hoje todos atacam ferozmente o governo. E a inflação? E as promessas? Tudo sumiu? Chega de mentira. Chega de enganar o povo. O verdadeiro presidente da República não pode estar comprometido com mentiras. Chegou a hora da verdade. A inflação sumiu ou não sumiu? Ora, minha gente, a elite política continua aí firme, politicando tanto na esquerda como na direita. E o povo pagando a conta da incompetência nacional, pois já levaram o povo à falência. Esses cidadãos estão todos em campanha, atacando o governo, acusando de erros que eles participaram e para os quais colaboraram. Será que eles querem agora dar outro choque de esperteza? Vamos tratar a inflação com muita seriedade. Ser atrasado é mentir ao povo. Ser moderno é falar a verdade e, acima de tudo, buscar a verdade. Vejam a seguir no próximo segmento. Vamos falar de verdades, pois só a verdade pode salvar esse país. Eu não vou mentir ao povo. O primeiro ano de governo vai ser um ano de muito suor, para que não haja nem sangue e nem lágrimas. Tem sacrifício no combate à inflação? Tem. Não vamos mentir. Só que chegou a hora de discutir a divisão do sacrifício. Porque o povo, principalmente o de baixa renda, não tem mais o que ser sacrificado. Hoje, no combate à inflação, traz recessão, sim. E o que nós temos que lutar é para que não haja desemprego. Nós vamos estimular no primeiro ano de governo, enquanto nós combatemos a inflação, para ganhar uma moeda estável, vamos estimular as empresas que não demitirem seus funcionários, através da redução da carga tributária para que elas possam suportar a travessia. E além do mais, nós vamos criar uma cesta básica de alimentos e de remédios. Porque não vai ter um aumento do nível salarial no primeiro ano de governo, não. Quem disser isso está mentindo. E eu não vou mentir para você, trabalhador, e nem mentir para você, aposentado. Mas eu quero ajudar. Ajudar através da cesta de alimentos e da cesta de remédios. Para que no primeiro ano de governo, estes itens que pesam muito no seu orçamento sejam aliviados com uma política de preço estável. Agora, aqueles que podem se sacrificar, estes se sacrificarão. Ninguém mais vai ganhar dinheiro na especulação, não. Porque nós vamos acabar com a especulação e com esta taxa de juros que está levando o país à falência. Porque ninguém mais está produzindo. E isto só com muita austeridade, com muita moralidade dentro da máquina pública, e isto traz sacrifícios. Mas vale a pena o sacrifício. Vale a pena porque depois do primeiro ano de governo, nós já vamos sentir as consequências da retomada do desenvolvimento. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos para a luta. Vamos juntos combater a inflação, sem mentiras, com a verdade. Não vou esconder nada de vocês quando eleito presidente da República. Por isso, juntos, chegaremos lá. Esta é a cédula eleitoral. Conte comigo de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Marque aqui. Vote 14. Vote Afonso Camargo. Há muito, muito tempo, um homem chamado Platão disse uma frase que, por mais que isso nos cause vergonha, vale para os nossos dias. É impossível ser justo na cidade injusta. É doloroso pensarmos que mesmo os homens primitivos encontravam abrigo nas cavernas, como os índios abrigam-se em suas choças, e os pássaros aninham-se no alto das árvores, todos integrados a uma natureza generosa em oferecer lugar e matéria-prima para as casas de cada um. E a orgulhosa civilização industrial e urbana recusa a milhões de nossos irmãos o conforto essencial da moradia.
porque a chamada oitava economia do mundo tem para com o nosso povo uma dívida de 10 milhões de moradias. O sistema financeiro da habitação, em seus mais de 20 anos de usufruto do FGTS, um fundo que pertence ao trabalhador, conseguiu financiar apenas algo em torno de 4 milhões e 500 mil residências. Um fundo que tem garantido é a especulação, a serviço da intermediação financeira. Recursos aplicados na construção de shopping centers, de casas de praia e apartamentos de luxo, enquanto os trabalhadores se amontoam em favelas que desmoronam e matam suas mulheres e suas crianças. Recursos desviados para cobrir rombos em outros setores da administração federal. Recursos encolhidos por anos de aplicações no over em benefício dos bancos depositários, antes do crédito na conta do seu verdadeiro dono. Recursos usados para pagar milhares de funcionários levados à ociosidade pela irresponsabilidade governamental. Dinheiro desviado do esforço de vidas inteiras destinadas da velhice a não ter onde morar. Acabar com o déficit de habitações do Brasil não é tarefa para um só governo. E quem prometer o contrário estará mentindo. Não se cobre em 5 um buraco de quase 30 anos. Mas há o que posso fazer, e certamente o farei. Começando por dar trabalho aos funcionários ociosos do BNH, porque a Caixa Econômica Federal será o único agente financeiro das verbas destinadas à habitação. A Caixa, no meu governo, será o banco da casa própria. E a descentralização será o mandamento número 1 da solução habitacional, com o chamamento aos municípios para que sejam os legítimos executores de uma política de habitação, em que as moradias populares terão a exclusividade nos projetos e nas realizações. Descentralização que dará aos trabalhadores a responsabilidade solidária de gerenciar e fiscalizar a aplicação dos recursos do fundo, e ainda a tarefa de mobilizar a população para os grandes mutirões que usarão, em milhões de lotes previamente urbanizados, a cesta básica de material de construção que iremos criar. Porque areia e tijolo são o arroz e o feijão que alimentam as construções. Vou resolver o problema habitacional brasileiro. O Brasil precisa de um governo que caminhe junto com o povo, com o pulso firme da consciência limpa e os olhos abertos para a luz do sol com que Deus iluminou o futuro desse país. Se depender de mim, os justos modificarão a cidade injusta. Todo homem tem direito a um teto para a sua coexistência familiar, compatível com a dignidade humana. Com Afonso Camargo, seu voto vale habitação. Esta é a cédula eleitoral. Conte comigo de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Marque aqui. Vote 14. Vote Afonso Camargo. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Até parece hora do recreio e numa eleição para presidente da República. Tem gente prometendo acabar com a miséria e com a inflação em poucos dias. Cuidado com as promessas fáceis. Quem faz isso não sabe da missa metade. Pense, pense bem. Pense 25. Vote Aureliano. Aqueles eleitores que não conseguem ponderar, acalmar o seu pensamento, ficam perdidos. E as queixas, a falta de rumo, também explodem na boca do povo. Não é possível salários de deputados desvinculados do salário mínimo. Deputado tem que ter salário
vinculado ao salário referência. Porque senão aqui nós vamos trabalhar só para sustentar um bando de fisiológicos que se aproveita da indecisão, da indiferença, da omissão do eleitor e chega lá no poder e apenas ficam gozando de privilégios absurdos, destruindo o próprio regime, que me leva a ponto de querer o fim dessa classe e que haja um governo como Fidel Castro ou como Pinochet. Os senhores acabaram de ouvir e de ver a desesperança de um brasileiro. A ira nobre de um brasileiro que não se conforma com esse estado de calamidade no uso do dinheiro público que tem ocorrido em nosso país. Agora, esta ira nobre não pode ser dirigida contra a vida democrática. O importante é nós exercitarmos a democracia para corrigir esses abusos. Até porque, quando não há democracia, esses abusos não vêm à tona. Nos regimes fortes, isso pode ocorrer sem o conhecimento do povo. E, às vezes, indo ao conhecimento do povo, o povo não tem o direito de expressar a sua indignação e lutar para que isso não ocorra mais. Nós temos que lutar para que isso não ocorra mais. A cada eleição que passa, nós temos que dar nossa contribuição para aperfeiçoar, para evitar que isso ocorra, não elegendo maus representantes, selecionando os representantes que foram eleitos, às vezes, num determinado estágio de boa-fé, porque se acreditou na pregação, porque não se verificou o comportamento do homem público, nem a vida do homem público, e cometeu-se o equívoco de votar errado. Mas a democracia permite corrigir o equívoco. Os regimes totalitários não criam condições para corrigir o equívoco, a não ser por vias sangrentas. Austeridade, autoridade, dignidade. Aureliano 25, um voto de confiança. Pois é, liberdade, democracia é exatamente isso. Saber conviver com as dúvidas, com as opções, com essa salutar diversidade de opiniões. Fundamental mesmo é saber avaliar tudo isso. Pensar muito e, principalmente na hora de votar, ter consciência da seriedade, da importância deste momento para o futuro de todos nós. Sobre esse assunto, vale a pena ouvir com atenção este depoimento. Um depoimento de Jânio Quadros sobre Aureliano Chaves. Minha esposa e eu vamos para as eleições como um crente vai para a igreja. É um ato de missão cívica. E nunca votamos mal. Nunca. Escolhendo outros. Porque muitas vezes eu votei em mim mesmo. Estava escolhendo o melhor. Mas não me domina outro pensamento que não o da escolha do mais apto, do mais capaz. Nesse quadro político conturbado, neste Brasil que é uma ameaça permanente à ordem pública e ao bem-estar de todos, a figura dele é avulta. Avulta não admitindo paralelo. Eu conheço quase todos os candidatos. Não faço crítica a nenhum deles. Mas apenas digo que não teriam o meu voto. Não teriam o meu voto. Não teriam o meu voto porque carecem da impessoalidade, dos conhecimentos, da coragem de dizer não que caracteriza o doutor Aureliano. O não é afirmativo como sim. Esse país está precisando de quem diga o não e o sim com frequência. Diga o não a tudo que não interesse ao povo, especialmente aos humildes, os pequenos. E diga sim a tudo que interesse ao povo, especialmente aos humildes, os pequenos.
E isso com impessoalidade, com coragem, com decisão. Eu encontrei no Dr. Aureliano alguém assim. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Aureliano 25, um voto de confiança. Chamada para você, eleitor. A eleição será em 2 turnos. Ou você se liga no candidato que achar o melhor, ou você pode perder seu voto se ligando no nome da moda. Pense. Pense bem. Pense 25. Vote Aureliano. No horizonte há uma luz brilhando, é a esperança que já vai chegar. Há tanto tempo estamos esperando, está na hora do Brasil mudar. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano o povo vai votar. A sua vida é o livro aberto, é o homem certo que faz o seguir. Aureliano é muito verdadeiro, e o brasileiro vai ser mais feliz. Dignidade e austeridade, é disso que o Brasil vai precisar. Por isso vamos em Aureliano o povo vai votar. Por isso vamos em Aureliano o povo vai. Cai um barranco em São Paulo, seres humanos soterrados, ossos desabrigados. Não foi a primeira vez e não será a última, enquanto não mudar o modelo que aí está, onde ninguém é responsável por nada. Comigo haverá autoridade e responsabilidade no país. Meu nome é Enéas. Dentre os defeitos do ser humano, 2 são terríveis: a covardia e a traição. Nesse momento, quando o futuro do país está sendo decidido, não há mais lugar para traidores e covardes. Precisamos é de um homem de garra e coragem, forjado no trabalho e na luta por seus ideais. Precisamos de um homem íntegro, determinado de posicionamento firme na defesa do nosso Brasil. Precisamos de um homem que nunca deixou de combater o bom combate. Vamos combater o bom combate! Vamos, minha gente! Precisamos deste homem que jamais esmoreceu e nem se curvou diante dos poderosos. Ronaldo Caiado teve a prontidão de unir uma classe produtiva em torno de um ideal, que sob sua liderança, desde então vem batendo recordes de produção. Ronaldo Caiado enfrentou com garra os abusos políticos na Constituinte, quando defendeu o direito de propriedade, não só a rural, mas toda a propriedade. Naquele momento, se o direito à propriedade rural não fosse preservado, os políticos oportunistas teriam aberto um sério precedente para que fosse também desrespeitada a propriedade urbana. E fatalmente isso aconteceria. Pois se hoje temos o problema do sem terra e sem teto, nossa casa também poderia ser desapropriada. Ronaldo Caiado também lutou contra a imoralidade de grupos econômicos que pretendiam cobrar correção monetária das pequenas e microempresas que nada deviam. Ronaldo Caiado, que jamais foi político, fez prevalecer a justiça e o bom senso e venceu lá na Constituinte. Precisamos de Ronaldo Caiado no governo, que não ignora o chamamento da pátria, que entende as angústias do povo e que nunca abandona um companheiro sozinho na chapada. Temos que despertar a força interior, a garra e a determinação que guardamos no peito por muito tempo. Essa é a hora. A força, a garra e a coragem que vem do interior. Vote Ronaldo Caiado, número 51. A força que vem do interior. Brasileiros, nosso país precisa de um bom administrador para sair dessa ciranda maluca. Silvio Santos já deu prova de sua capacidade administrativa e não tem rabo preso. Minha candidatura continua à sua disposição para o bem do Brasil. Convoco os capixabas da capital
e do interior para a cruzada cívica em torno do nosso candidato a presidente da República, Celso Brant. Estou com Celso Brant porque ele está contra o capital espoliador estrangeiro que está submetendo o povo brasileiro à fome, à miséria e à ignorância. Celso Brant representa os ideais de Tiradentes e estamos com Celso Brant, número 33, para presidente da República. Se há um ponto em que o povo brasileiro hoje está inteiramente de acordo, é que deveria ter votado há 29 anos atrás no Marechal Lott para presidente da República e não no senhor Jânio Quadros. A eleição de Jânio Quadros representou a porta aberta para a ditadura militar, para a situação de descalabro do país e para que o Brasil retornasse a uma situação de colônia. Lott várias vezes pediu ao povo brasileiro que antes de votar pensasse um pouco, pensasse um instante, porque o seu erro poderia redundar num imenso prejuízo para o país. Tivemos, na realidade, 21 anos de ditadura militar. Tivemos o país inteiramente destituído de qualquer liderança. Tivemos a nossa democracia frágil transformada numa ditadura militar impiedosa e a serviço do sistema de dominação internacional. Não podemos continuar a cometer esse tipo de erro. Um novo erro poderá representar 20 ou 30 anos de marginalização para o nosso país. Temos de aproveitar o 15 de novembro para eleger um presidente que seja principalmente o comandante da luta de libertação nacional. No dia que o Brasil deixar de ser colônia, em 5 anos, ele poderá ser um dos países mais ricos do mundo. Participe da mobilização nacional. Faça uma cruz no 33. Este é o horário do PMB, Partido Municipalista Brasileiro. O candidato Armando Correia tem levado as suas propostas a todos os pontos do Brasil. Salvador, por exemplo. O povo da Bahia recebeu Armando Correia com todo entusiasmo e todo carinho. Foi uma grande festa e um grande momento de emoção para o Correia. Do aeroporto, uma grande caravana de carros seguiu com ele para a convenção que teria que eleger o diretório regional. Foi um acontecimento que marcou o importante apoio da Bahia e da sua gente à candidatura de Correia à presidência do Brasil. Todo o interior da Bahia está com Armando Correia para presidente da República. Em 15 de novembro, vote Correia, presidente do Brasil. PMB número 26. Vocês, prefeitos, têm que abrir os olhos, porque vocês é que elegem, que são os cabos eleitorais do município. Vocês hoje estão sendo sacrificados por causa de uma política econômica nefasta do governo Sarney. Vocês têm que abrir os olhos para escolher o presidente, para escolher a proposta e escolher o partido. E o Partido Municipalista propõe diretamente a organização da sociedade. Você é trabalhador rural, você é trabalhador urbano, venha para o municipalismo, venha defender o seu município, seja barrista, organize os conselhos municipalistas e vocês vão ter o que vocês desejam. Um governo municipalista com propostas municipalistas. A defesa e a autonomia do município. O fortalecimento do município só depende do seu voto. Não caia no conto da sereia. Eles são municipalistas hoje. Jamais foram municipalistas e jamais serão municipalistas. Escreva para Armando Correia. Mande sua carta, sua sugestão. Escreva agora, nesse instante. PMB, Caixa Postal 88, São Paulo, capital. Você também pode ligar para o PMB. Em Brasília, 061-225-9937. Em São Paulo, 011-343998.